procura diligentemente até encontrá-lo. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pega na mão desse crente que está do teu lado, pega na mãozinha dele, aperta aí sem machucar ele, só para borrar a unha dela. Aperta, agora diz assim para ele: prepara a vassoura, prepara o candeeiro, vem comigo agora procurar aquilo que estava perdido. Hoje nós vamos encontrar aquilo que estava perdido. Senta dando glória ao nome de Jesus. Meus amados, me presta um pouco da tua atenção. Eu preciso passar um recado de Deus da parte do Senhor. Mas para você entender, eu preciso ser taxativo e repetitivo para algumas pessoas disso que nós vamos tratar aqui. Nós estamos lidando com um texto muito simples e muito fácil de entender. Mas nós precisamos saber por quê. E para saber por que esta parábola, ou estas parábolas, nós precisamos conhecer um pouco do autor das parábolas, não, do livro. Nós estamos falando de Lucas. Por que não falar de Mateus, João? Não, porque só Lucas vai narrar essa história. Quem foi Lucas? Quem é Lucas? E quando nós vamos ouvir ou estudar acerca de Lucas, nós vamos ver algumas particularidades na vida de Lucas. E uma dessas particularidades que tem na vida de Lucas, que nos deixa impactado, impressionado, é a certeza de sabermos que Lucas, ele é o primeiro historiador da Bíblia, ou o homem que teve a oportunidade de escrever 2 obras literárias na Bíblia e não ser judeu e nem hebreu. Lucas não é judeu. Lucas é grego por natureza. Agora imagina, senhores, Lucas tem essa oportunidade, Lucas tem essa particularidade. Uma das coisas que eu me remeto a este livro, a este texto, é em saber desta particularidade de Lucas. Redobre bem a tua atenção. E nós sabemos que Lucas, sendo agora grego, e sabemos também que o Antigo Testamento, ele é todo escrito no hebraico e algumas partes no aramaico. Já esse Novo Testamento, não. O Evangelho de Lucas, não. Evangelho de Mateus, não. Então é escrito em quê? Escrito no grego. Agora, sendo Lucas grego por natureza, ele escreve na sua língua original. Escrevendo na sua língua original, nós perdemos muito pouco daquilo que nós pregadores chamamos de transliteração do léxico do grego para o português. Nós sabemos que Lucas teve uma outra particularidade.
Lucas, ao formar-se em medicina no Egito Antigo, ele assina um voto de filantropia, ou seja, um voto voluntário, dizendo que não usaria do seu trabalho ou da sua profissão para a sua própria remuneração. A história vai nos contar que quando Lucas abraça essa oportunidade, a história vai nos contar que quando Lucas começa a caminhar, a abençoar a obra do Senhor, Lucas então tem a oportunidade de conhecer um homem chamado Paulo, sendo ele que assinou um voto de filantropia sendo médico. Lucas conhece Paulo num período caótico da sua vida, muito ferido e muito apático. Lucas então cuida da ferida e do sangramento do apóstolo Paulo. Cuidando da ferida e do sangramento do apóstolo Paulo, Paulo prega o evangelho a Lucas. Lucas se converte ao evangelho. Passando algum tempo, Lucas sai de Corinto e vai para a Torre de Jerusalém para falar novamente com Paulo. Lucas então tem a oportunidade, Lucas então tem o privilégio de conhecer um homem chamado Teófilo. Teófilo então dá oportunidade a Lucas de escrever essas duas obras literárias, o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. A história vai nos contar que quando Lucas recebe o pergaminho, e Lucas escuta a história, porque Lucas escreve aquilo que lhe contaram, Lucas fica impactado com essa história. Agora observa bem, Lucas começa a discorrer o livro. No capítulo 1 do Evangelho, ele fica tão grato, ele disse: ó excelentíssimo Teófilo, ele está grato pela obra que ele recebeu a oportunidade. Agora observa bem, preste bem atenção. Depois que Lucas sai do capítulo 2, Lucas se depara com uma cena chocante no capítulo de número 2 de Lucas. Lucas vai encontrar uma criança perdida. Lembra que eu falei para vocês que Lucas era um voluntário da obra? Vendo esta criança, um menino perdido, Lucas então acende uma lâmpada na lente de Lucas. Lucas agora vai se deparar com o capítulo 15 de Lucas. Este capítulo que você leu, este capítulo, para nós que conhecemos a palavra e os pregadores, ele é conhecido como departamento de achados e perdido. Por que departamento de achados e perdido? Porque no capítulo 10 Lucas vai fundar uma outra instituição. A instituição chama Jesus, Minha Casa e Minha Vida. Mas no capítulo 15 ele vai fundar um outro departamento esse que se chamava Achados e Perdido. Por que achados e perdido? No capítulo 15 nós vamos ver uma ovelha que se perdeu. No capítulo 15 nós vamos ver um filho que se perdeu. No capítulo 15 nós vamos ver as dracmas perdidas. Então isso vai formar, então isso vai criar um departamento de achados e perdidos. Agora observa neste departamento, no capítulo de número 15 de Lucas, e no versículo de número 1, Lucas vai falar acerca de um pastor que perder a sua ovelha. No capítulo 7 a história termina, e no versículo 8 ela inicia uma outra história, ou seja, no versículo 7, fim da história da ovelha perdida, e no versículo 8 ele inicia uma outra história. Me parece que mudou a retórica, parece que está diferente, mas não está diferente. Ele só mudou o efeito
feito, mas o conteúdo é o mesmo. Mas por que que Jesus, ele mudou o conteúdo? Por que que Jesus, ele mudou a história, a retórica? Por quê? Porque houve uma necessidade, Arthur, de quê? De atingir um novo público. Observa que a linguagem dos historiadores na época era pastor, ovelhas, filho que se perdeu. Jesus estava sempre se remetendo ao lado feminino, só que devido ao crescimento, devido à história que foram crescendo, devido ao nome de Jesus que foram proclamado, houve uma necessidade de mudar a sua retórica, a sua história às vezes. Por quê? Porque o público de Jesus já não era só um público masculino, o público feminino foi crescendo esse público, ele já não podia falar mais de fazenda, crescendo esse público, ele não podia mais falar de agricultura, crescendo esse público, ele não podia mais falar de pastor de ovelha. Por quê? Porque era uma linguagem masculina. Jesus, sabendo que o público que estava com ele feminino cresceu, houve uma necessidade de mudar a retórica, de mudar a história. Então ele vai usar uma linguagem para as mulheres, e todos nós sabemos que falar de vassoura, falar de procura é muito simples. Eu, quando estou enrolado, é muito complicado. A mulher tem um jeito peculiar e especial de achar as coisas. De vez em quando eu vou no armário e pergunto à minha esposa: você não viu aquela bolsa? Ou você não viu aquela blusa? Ela disse: está lá, mas nós não conseguimos enxergar. Em questão de segundo, ela acende a candeia e acha a blusa. Ela fala: eu não falei que está aqui? E Jesus também vai falar de achar, Jesus vai falar de procurar, e Jesus vai falar também de vassoura. Oh, coisa terrível é mandar um homem varrer a casa. Parece que ele fez um esforço terrível, mas é impressionante. Quando a mulher pega a vassoura, ela encontra lixo que não encontrara, porque Jesus, ele precisava atingir esse público. Depois ele retorna para a mesma história. Observa que o texto que nós lemos é uma pergunta, Paulo Vitor, é uma indagação do Senhor. Parece que eu vejo Jesus reunindo os discípulos e as senhoras, botando a mão no queixo ou se debruçando em um púlpito como esse, e faz uma pergunta exatamente assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma, não varre a casa, não acende a candeia e procura? Olha só que impressionante. Existia pelo menos 2 tipos de mulheres neste período, se tratando de uma moeda. Pode ser que Jesus estava se referindo a uma beduína. Se for uma beduína, Paulo Vitor, ele está falando de um dote que eles tinham, conforme pegavam as 10 moedas e rolava na orla dos seus vestidos. Agora, se for uma aldeã, era um colar ou um diadema. Ou seja, essa mulher era pobre também. Por quê? Ela precisou acender a candeia. Isso me dá a entender que a casa não tinha janela, era uma casa pequena. Uma casa que não é pequena e não tem janela, precisa de um candeeiro para achar-se a dracma. A mulher está preocupada porque perdera os seus dotes. E é muito impressionante que nessa dracma carregava uma imagem, a imagem do rei ou a imagem do imperador. Eu descarto em ser a imagem dos Césares. Por quê? Porque se tratava de uma dracma. A dracma era uma moeda grega, então ela se perdera. Agora, olha só que impressionante. A parábola você conhece, você já leu e já releu. O que Jesus está querendo dizer com essa pergunta, com essa indagação? Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, carregando uma imagem, carregando perfil, não procura? Ou seja, com a pergunta e com a indagação, Jesus vai narrar o perfil
perfil da pessoa. Com a pergunta ele já está narrando, ele já está dizendo o tipo da pessoa. Qual é a pessoa que não procura? Qual é a pessoa que, tendo 10, não procura as dracmas, não procura a imagem? Jesus já está narrando, traçando o perfil da pessoa. Ele está dizendo: será que se eu perder eu vou procurar? Será que se eu perder eu vou deixar para lá? Jesus já está dando nome, Jesus já está falando o tipo da pessoa. E por que não procurar as dracmas? Por que não procurar as dracmas? O que Jesus estava querendo passar, o que Jesus estava querendo salientar, e a pergunta ele já traça o perfil. Quem é que vai procurar? Quem é que vai se importar? Jesus estava falando de uma valorização, de uma imagem que se perdera. Resumindo, qual é a pessoa? E eu duvido que procure. Não procure, não acha, não vasculha. Por quê? Porque não tem importância, porque não tem valorização. Perdemos amigos, perdemos, quem sabe, grande amor, está próximo a perder, mas não se importamos em procurar. Por quê? Porque eu tenho 9 ainda. Se perder a uma, eu tenho 9. Jesus já está traçando o perfil. Não procura. Qual é e quem vai procurar? Porque não tem valor. Existia um homem que tinha uma vinha pequenininha, diante daqui já tinha no local. Nome dele, este homem se chamava Nabote. E o homem que queria possuir a vinha dele, nada mais é que o grande Acabe. Acabe chega para ele e pergunta: ei, Nabote, dai-me a tua vinha, pago a você quanto for. O lugar é pequeno, desvalorizado, diante da minha vinha, está próximo do meu palácio. A sua vinha não tem valor nenhum. Mas para quem queria construir o império, a vinha de Nabote era pequenininho, mas para Acabe tinha um valor extraordinário. Dai-me, vende-me a sua vinha. Ela pode ser pequena, pode não parecer, pode não ser valorosa, mas ela tem um valor. Quando Acabe pergunta, Nabote responde: como posso vender a minha herança? Ou seja, Deus me livre vender aquilo que o meu pai me deixou como herança. Ele já está traçando o perfil. Jesus já está falando quem não procura. Agora, por que não procurar? Por que não procurar? E aqui, querido, que eu queria tratar alguns assuntos muito rápido com você. Porque para procurar, primeira coisa que eu tenho que anunciar, que eu perdi e onde eu perdi a dracma. Para mim achar ou pedir ajuda, eu preciso verbalizar: eu perdi. Eu preciso anunciar, e anunciar é se expor. Anunciar é falar que perdeu, que não sente mais. A história vai nos contar que em Ramá, a quantidade de profetas, a escola de profetas cresceu tanto, que o líder observa isso e tem uma ideia fabulosa direcionada por Deus. Hoje é uma necessidade de ampliarmos a tenda aqui, e lá não foi diferente. A escola de Ramá tinha que ser ampliada, discutir, isso é muito forte. Só que naquela época se usava madeira.
reuniram os concílios, conversaram e decidiram: vamos alargar as tendas. Só que para alargar as tendas eles tinham que sair e o mato cortar madeira. E para cortar madeira precisa de machado, não é verdade? Quando eles chegam no local para pegar a madeira, para ampliar o tempo, começaram a cortar a madeira. Alguém também que está cortado, perde-se o machado. No livro dos Reis, o machado cai na água. Só que quem perdeu não é bobo. Quem perdeu sabe do valor que perdeu. E diz: meu Senhor, perdi o meu machado. Mas só que às vezes nós preferimos ficar com o cabo do machado na mão, mas não declaramos que perdemos o machado. Não declaramos. Sabe por quê? Porque eu sei que o machado cego, ou o cabo do machado, ele pode ferir. Então eu vou continuar. Mas só que não vai cortar. Que corta é o machado. Para falar que perdeu, para achar, eu preciso declarar: eu perdi. Só que às vezes, sendo um dote, ou um diadema, ou um colar, eu prefiro pegar as 9 moedas, costurar, dar um jeitinho e deixar como está. Ou se for um diadema, arranca um, deixa um colar e dá-se continuidade à vida, ao projeto, mesmo faltando, mesmo sabendo que perderam. A minha visão hoje, e primeiro Deus ele trata conosco, e foi muito forte que ele tratou. A partir de hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero profetizar na sua vida, que você não vai ser um colecionador de perdas. Você não vai ser um colecionador: eu perdi aqui, não tem mais jeito, não dá mais jeito. Eu até vou concordar se você colecionar sapato, eu vou até concordar se você colecionar blusas, eu vou concordar muito mais também se você colecionar Bíblia, mas você não vai ser, em nome de Jesus, um colecionador de perda. Se prepara que a partir de hoje o que foi perdido você vai encontrar. Não vai perder mais nada. Jesus continua. Qual é a mulher? Por que não procurar ser valoroso? Por que deixar para lá? Não vale, não me pertence. Aí Jesus ele começa a repartir. Qual é a mulher que, perdendo a dracma, que traz uma imagem boa, a imagem do imperador, só que hoje nós levamos a imagem do Rei dos Reis, e quando nós perdemos essa imagem, ainda tem, querida, em nome de Jesus, esperança, ainda tem cura, ainda tem oportunidade. Você ainda não perdeu essa imagem. Agora ele vai falar o seguinte: perdeu, não perdeu? Aí ele diz: qual é a mulher? Perdeu dentro de casa. E quando perde dentro de casa, qual é a ação e a atitude que a mulher vai tomar? O que eu vou fazer para procurar ou para achar a dracma? Jesus falando, ela pega o quê? O candeeiro. Para acender, para vasculhar a casa, só acha o que se perdeu com o candeeiro. E o salmista ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. E chegou o momento, queridos, e a hora de nós começarmos a vasculhar o nosso lar, de começar a usar a palavra de Deus. Só que para ter lâmpada, Jesus ele fala algo interessante.
não é essa que a Light nos fornece. Não é essa a lâmpada, naquela época não tinha. E o comércio também era muito crítico. Então se fazia o candeeiro. A pessoa ela tinha que sair e confeccionar o seu candeeiro. E como é, Marcelo, que se faz o candeeiro? Eu preciso procurar, eu preciso vasculhar, eu preciso encontrá-lo. E eu vou ter que fazer este candeeiro. Número 1, é claro que precisava do próprio candeeiro. Agora tinha dois fatores primordiais. Uma, o pavio. Tem que ter o pavio. E a segunda coisa, para se formar o candeeiro, tinha que ter o azeite. E eu tenho certeza que tem azeite aqui. Eu tenho certeza que tem azeite. 3 coisas primordiais: o candeeiro, o pavio e o azeite. Se não tem candeeiro, não tem pavio. Se não tem pavio, não tem azeite. Se não tem nada disso, não tem a herança, não tem as dracmas ou a dracma que se perderam. Mas você tem nesta noite, em nome de Jesus, você vai encontrar. Só que às vezes acendia, encontrava-se, apagava o candeeiro. Depois de apagar, passa-se um dia de novo, 2, 3 dias, e você queria novamente acender, ou quem sabe ela já tinha, mas quando ela se deparou com a ponta do candeeiro, o pavio já tinha criado aquela crosta, e quando cria aquela crosta, não adianta que não vai pegar fogo, não adianta que não vai acender. O que tem que fazer? Tem que pegar a tesoura e cortar a ponta do pavio, para o fogo voltar a lastrar na minha e na sua vida. Porque virou um borrão, tá grosso, não sai mais. É igual altar com cinzas, tem que varrer, tem que tirar, para jogar novas lenhas e pegar fogo novamente. O candeeiro é a mesma coisa, ele só vai acender se cortar a ponta do borrão. Mas eu tenho um azeite, eu tenho uma lamparina, mas o borrão está sujo, tem que arrancar, tirar, pegar a tesoura e arrancar isso. Jesus ele vai dar a segunda dica. Qual é a mulher que perdendo não acende o candeeiro? Segunda e última que ele vai tratar: a vassoura. Jesus agora ele vai falar da vassoura. Qual é a mulher que acendendo, varrendo, procurando e não acha? Procura diligentemente, porque é a vassoura que vai vasculhar, é a vassoura que vai procurar. E interessante, a mulher ela é expert nessa área de varrer. Ela encontra coisas até mesmo que estava perdido. A vassoura ela é ideal para se passar às vezes dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E é interessante que quando você começa a varrer, tu vai encontrando um monte de coisa, um monte de objeto que estava perdido, ou objeto que estava atrapalhando. Só que usar vassoura às vezes é complicado, principalmente quando abaixamos debaixo da poltrona na geladeira e arrasta às vezes o fogão, arrasta a mesa, e quando você começa a varrer, você vai encontrar coisas que você não queria encontrar. Você vai se deparar com cenas que você não queria encontrar. E o tempo vai passando. Tem uma missionária, eu ouvi ela trazer uma palavra muito interessante, que às vezes é complicado. Você às vezes pega um frango, ou uma galinha, um porco, e diz assim: olha,
Este aqui nós vamos matar no Natal. Mas só que se você for dar nome ao animal, acabou. Acabou. Você não vai conseguir matar. Se você for dar nome ao porco, vamos criar um porco para matar no Natal. Aí você vai e bota o nome de Fred. Você não vai mais matar o porco. Porque criou um vínculo. Criou um amor pelo porco. E aí, ele vai ficando dentro de casa. Ele vai criando, ele vai crescendo, a ponto de você não poder e não conseguir mais abrir mão desse porco, abrir mão desse objeto. A vassoura, ela faz isso. A vassoura, ela vai te dar a oportunidade de você achar aquilo que está perdido, mas também achar aquilo que você não queria. Se coloque de pé no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Interessante que Jesus, ele vai dando continuidade à parábola. E ele fala: varre, acende, vasculha, levanta o tapete, puxa, tira, mas arranque isso de dentro da casa e ache essa dracma. Jesus, ele vai vasculhando e diga: procura diligentemente. É um pente fino. É um pente fino. Passa, varre, lava e tira, se possível for. Quando Jesus estava falando disso, ele estava diante de valores familiares, valores que permeavam o ministério dele. E ele viu a necessidade de arrancar isso deste lugar, querido. No nome de Jesus, querido, hoje é o dia, hoje é o momento de você pegar a cadeia, de você pegar a vassoura, de pegar o candeeiro e vasculhar o seu interior. Mesmo que venha te machucar, mesmo que venha te ferir, mas em nome de Jesus você vai encontrar esta moeda, esta dracma, este dote que tem essa imagem. E é uma imagem linda. Fecha os teus olhos no nome de Jesus. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos, querido. Oh, Espírito Santo de Deus, eu já vou concluir. Oh, aleluia. Espírito da verdade. Oh, aleluia, Jesus. Ai, Espírito Santo de Deus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Eita, Jesus da glória! Hoje vai ser restituído, vai ser encontrado. Escute, querido. Escute isso. Nós já profetizamos na sua vida que você vai ser um colecionador hoje. De Bíblia, sapatos,
de livros, mas não colecionador de perda. A partir de hoje, escute isso, querido, é só para quem crê. Até porque a Bíblia ela vai me ensinar, e o mundo ele vai ao oposto disso. O mundo ele tem um jargão terrível, só acredito vendo, mas aqui não. Jesus ele nos ensina de seguinte forma: quem crês verás a glória de Deus. Quantos creem em nome de Jesus? Faz assim com a mão, que o vasculhar de Deus vai chegar na sua vida. Só você que já acendeu já o candeeiro, só você que já pegou a vassoura, eu quero profetizar na sua vida que essa é a semana, essa é a semana que você vai chegar no departamento de achados e perdidos e vai falar assim: ai, me ligaram e eu vim buscar o que é meu, eu vim buscar o que é meu, eu vim buscar o que é meu, eu vim buscar o que é meu. Esta é a semana, segura em forma de concha. Esta é a semana que você também vai chegar no departamento de achados e perdidos. Vão perguntar o teu nome. Qual é o teu nome? O meu nome é João. Vocês ligaram lá para fora, vocês ligaram lá para casa e me disse: ah, é você mesmo? Aqui ó, tem uma porta de emprego para você, tem uma porta de emprego para você, tem uma porta de emprego para... Esta é a semana que você vai chegar no departamento de achados e perdidos e vai chegar assim, ó: ei, me ligaram, pois ei, eu tenho uma notícia boa para te dar. O que houve? O teu esposo, a tua esposa esteve aqui e você não sabe o que aconteceu. Ele aceitou a Jesus, ele aceitou a Jesus, ele voltou para os caminhos do Senhor. Esta é a semana que você vai chegar no departamento de achados e perdidos, no cartório, e o tabelião vai ligar para tua casa: ei, você é fulano de tal? Sou. O seu marido entrou aqui com pedido de divórcio. Sim, é ele mesmo. Você não sabe o que aconteceu. Ele quer voltar atrás novamente. Os teus sonhos, os teus projetos vão ser novamente restituídos. Feche os teus olhos, querido, em nome de Jesus. Xarabacandarabassubicandalaia. Abacandalabassubicandalaia. Deus hoje está dando um basta. Deus hoje está dando um basta nessa crise. Deus hoje está dando um basta de crise. Chega de perder. Chega de perder. Chega de perder. Não é o que Deus planeja. A tua hora vai chegar, a tua hora vai chegar, a tua hora vai. Candarabaixa, xarabacandalabassubianda, carabassubianda. A tua hora vai chegar, a tua hora vai chegar. Está chegando a hora. Se prepare, que o departamento de achados e perdidos, ele vai te ligar, ele vai te ligar, ele vai te ligar.